Primeiro jogador aqui que eu quero falar com vocês é o Iago Ferreira, uma opção que está na Série B pelo Curitiba, mas não tem jogado com frequência nessa temporada, 4 partidas apenas e uma assistência na Série B do Brasileiro. O último jogo que ele jogou, 45 minutos, no dia 16 de junho contra o Goiás, e entrou também no dia 31 de maio. Então jogando uma vez por mês, pouquíssima, né, a frequência dele, e olha que ele fez um ótimo campeonato, né, carioca, com a camisa do Nova Iguaçu. Então ele ainda pertence ao Fluminense e está emprestado até o final dessa temporada, mas um desempenho bem ruim. Lembrando que na Série B ele pode jogar até 7 partidas para um clube antes de mudar para outro. E o Curitiba não vai fazer esses próximos jogos, né? Ele teria que jogar mais 3 até o dia 10, então certamente ainda abriria espaço para ele defender um outro time na Série B do Brasileiro. Vale lembrar que pelo Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca, o time chegou na final, né? E ele foi um meia de criação com um papel muito importante. 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Até fiquei bem curioso para ver como que seria o mercado de transferências. Tinha alguns times da Série A interessados, mas o Curitiba acabou levando essa, porém não tem jogado com muita frequência. Ele que foi formado, né, todo o período na base do Fluminense, sempre com muito potencial e boas participações em gols, mas a chance dele profissional mesmo só ocorreu agora nessa temporada com seus 22 anos, né, pelo Nova Iguaçu. Então no ano soma aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Eu particularmente prefiro muito mais um jogador mais jovem, com potencial, do que você contratar, por exemplo, o Casares, que foi especulado, com um salário altíssimo, pode te dar problema extra-campo, não vem jogando bem nos últimos 3, 4 anos. Eu particularmente prefiro atletas mais jovens. Ainda mais que o Paysandu já tem peças e jogadores de referência, já tem o Nicolas, já tem o Robinho. O Hélio dos Santos também sabe trabalhar muito bem com jogadores mais jovens, né? E eu acho que valeria sim esse investimento. É melhor você ter, por exemplo, o contratado o Jean Dias e o Wesley Garcia. Quem tem jogado muito bem é o Wesley Garcia, mais jovem e com potencial de revenda. Então eu particularmente preferiria um jogador mais jovem, e o Iago Ferreira, apesar de não estar jogando com frequência na Série B pelo Curitiba, no Campeonato Carioca fez uma ótima atuação com o Nova Iguaçu. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, que preparou ótimas cotações para a Série B. Basta você vir aqui em jogos da Série B do Brasileirão e vai ter esse próximo compromisso em casa do Paysandu contra o Operário. Já fiz aqui minhas apostas, está pagando 1,91 a cada real apostado. Por exemplo, se eu colocar aqui R$10 uma vitória do Paysandu, vai voltar R$19,60 caso o Papão vença. Boa cotação para esse duelo em casa. Lembrando que tem também a sequência aqui da rodada na Série B do Brasileiro. Você pode apostar e secar os adversários, Série A, Série B, Campeonato Europeu. Eu vou vir aqui para os jogos do dia que eu estou gravando aqui, ó, do Campeonato Europeu. Por exemplo, Ucrânia e Bélgica, Eslovênia e Romênia. Tem, por exemplo, Alemanha e Dinamarca. No caso, esse jogo válido pela primeira fase, né, no caso das oitavas de finais. Pode vir aqui, por exemplo, a Alemanha empatar ou vencer, né, pagando 1,90. Vamos aqui numa vitória de 1,55, mais o Paysandu vencer em casa. Posso começar a apostar a partir de R$1, Gustavo? R$1, ó. Vou colocar aqui R$1 para essas duas apostas, só para você ver que funciona. R$1 que você pode começar. Bom, vamos começar falando aqui primeiramente sobre isso aqui, ó. Matheus Bidu, do Corinthians, Paysandu faz contato com o lateral esquerdo para a sequência da Série B. Notícia aqui, então, que foi divulgada, né, pelo Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians, e foi confirmado pela reportagem do Globo Esporte do Pará. Então, entrou em contato do staff para uma possível transferência por empréstimo, mas o lateral esquerdo não teria demonstrado interesse em deixar a equipe nesse primeiro momento. Certamente pela equipe está o Paysandu na Série B do Brasileirão, porque se estivesse na primeira divisão pode ser uma boa, porque não faz sentido, né, o Matheus Bidu querer continuar no Corinthians, ainda mais se for pagar parte dos salários dele e não mudar nada nesse ponto, porque ele não tem jogado nessa temporada. Até jogou aqui, ó, dia 19/6, próximo do dia que eu tô gravando esse vídeo, na derrota pro Corinthians contra o Inter, mas ó, 25 minutos, e dá pra ver que nos últimos jogos ficou apenas no banco de reservas e nem saiu. Então, não acho, por exemplo, que se aparecer uma proposta da Série A, ele vai seguir ainda na equipe. Acho que a grande questão agora apareceu essa procura do Paysandu, e na Série B pode ser que o jogador não tenha tanto interesse assim em jogar. Dá pra ver que o último jogo dele tinha sido no dia 1º de maio, e o último aqui, ó, como titular, no dia... Vamos ver, titular, cara, nenhuma partida, né, nesse ano, apenas em 2023. Lembrando que pelo Cruzeiro ele fez uma ótima Série B, eu torço pro Cruzeiro, né, então 2022 ele fez uma campanha excelente, até me surpreendeu dele não ter continuado, mas o Cruzeiro tinha planos maiores, e ainda bem, né, que contratou o Marlon para esse setor, muito bom lateral esquerdo, apesar de que não vive uma fase legal nesse mês, mas é um bom lateral, e o Cruzeiro não comprou o Matheus Bidu. E pro Corinthians ele jogou ano passado o Paulista muito bem, você pode até ir lá no Instagram dele, você dá pra ver que ele tem muitos seguidores, cara, é um lateral que
Ele chegou no Corinthians e ficou muito querido pela torcida, mas queimou seu filme completamente. Ano passado, 38 partidas, caiu muito de desempenho, já era reserva no Brasileirão, e nesse ano, com o Corinthians nessa crise interna, né, segue da mesma forma. Pelo Cruzeiro, então, 39 jogos, 3 gols e 3 assistências, ótimo desempenho, surgiu na base da Portuguesa, passou também pelo Guarani, 2 anos muito bons de Série B 2020 e 2021. É um lateral esquerdo que eu gosto porque ele apoia bastante, é muito bom ofensivamente. Defensivamente ele é um gênio, desarma tudo? Não. Mas ofensivamente eu diria que ele tem muito a entregar. Dá pra ver aqui, ó, que no Guarani mesmo, 45 jogos, 4 gols e 5 assistências, basicamente uma média dele de temporada jogando o Paulista da primeira divisão e também, no caso, o Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa a sua opinião aqui embaixo, você acha que compensaria essa investida? É óbvio, a janela ainda nem abriu, vai abrir no próximo dia 10 de julho, dependendo se aparecer uma proposta da Série A, aí fica difícil realmente para o Paysandu competir. Mas caso não, caso apareça uma proposta interessante, até o Paysandu conseguindo algumas vitórias nos últimos jogos e dependendo, no caso, brigando pela parte de cima, é muito mais fácil também de você conseguir, né, no caso. Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Casares no Paysandu, mas outras opções também de um camisa 10, até porque o Velho dos Anjos tem focado nessa posição de meia, e na minha opinião também tem outras opções que podem ser, né, boas alternativas que eu vou listar aqui nesse vídeo. Primeiro aqui em relação ao Juan Casares, ele que eu vou deixar também essa matéria aqui, ó. Tá aqui, ó. O presidente do Santos disse em reunião que não renovará com o Casares e emprestará o Nonato, né, no caso para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. No caso, o Nonato, que inclusive tem uma proposta de um clube japonês, e o Casares não terá seu contrato renovado no fim dessa temporada. O presidente está falando muito, né? Tudo bem que o Casares não tem jogado, mas sinceramente já falar que o cara não vai ficar e tudo mais, eu acho que nem precisava muito, sinceramente, essa opção de falar, né, que não vai ficar e tudo mais. Mas tá bem certo isso, achei que ele foi bem direto, e isso mostra o clima que deve estar o Casares no Santos, que mesmo estando na mesma competição do Paysandu, na Série B, o Casares não jogou nem 3 jogos só, né, no Campeonato Brasileiro, não está perto daquele limite de 7 partidas por um clube no campeonato, e o último que ele entrou foi no dia 3 de junho contra o Botafogo de São Paulo, e desde então nem entrou mais em campo. Sinceramente é um jogador que eu aceitaria, acho que faria toda a diferença. Olha, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, até quando o Santos contratou ele, eu fiquei, gente, mas não faz o menor sentido. Tudo bem você contratar o Gil, o Juliano, até o Otero, por exemplo, que jogou muito tempo com ele no Atlético Mineiro, porque eram jogadores que vinham jogando, né, 35 jogos, 45 jogos por ano, apesar da idade. Mas o Casares não era bem assim. Ele jogou ano passado a reta final da Série A pelo América, não foi muito bem, 12 partidas e uma assistência, tinha jogado pelo Independente, onde ficou quase um ano, apenas 3 gols e uma assistência em pouco mais de 37 jogos, e se fosse para chegar com um contrato daqui para o final do ano, um salário baixo, talvez valeria a aposta, mas todo mundo sabe que não vai ser assim, vai ser um contrato maior e depender de um salário bem salgado também. Então eu ficaria com o pé atrás. Se for contratado é melhor do que nada, mas eu diria que tem opções melhores, até vindo, né, do histórico dele, do desempenho, que para falar bem a verdade, desde quando ele saiu do Atlético Mineiro em 2019, ele não tem conseguido jogar um bom futebol, nem em 2020 com o Corinthians, nem em 2021 com o Fluminense, enfim, sinceramente não acho que é aquela opção de encher os olhos, que baita contratação seria. Eu diria que não, tá? Eu ficaria ainda com o pé atrás, mesmo sendo para a Série B. Inclusive tem uma opção até mais jovem, que eu acho que pode ser uma boa alternativa. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, deixa eu deixar ele aqui, que é o Robert do Atlético, que agora eu falo sobre ele, só vou falar antes disso do Nonato, que é uma opção também que, dependendo, pode ser uma boa, né? 26 anos, eu até esperava que esse cara ia ir bem pelo Santos, não foi. Um jogo apenas, né? Na Série B, 6 minutos contra esse duelo contra o América, sinceramente me surpreendeu muito ele não ter dado certo, até porque já passou a reta final da Série A do ano passado, 14 partidas e um gol, surgiu muito bem no Internacional, teve um bom desempenho no Fluminense, foi lá pro futebol do Ludogorets da Bulgária, e lá no Ludogorets ele não teve um desempenho ruim, não é à toa que na época foi comprado por quase 10 milhões e o Santos pagou quase 3 milhões de reais para tê-lo de volta. E agora a tendência é que ele seja emprestado para o futebol japonês. Se o Santos tiver interesse, sinceramente eu acho uma opção bacana. Não é um meia de criação, não. Ele pode jogar como um segundo jogador no meio, um meio central, igual ele é aqui, um camisa 8. Mas sinceramente, você colocando 2 volantes para marcação e deixando o Nonato livre lá na frente, como um camisa 10, pode ser uma boa também, e inclusive a função que ele fazia, né, naquele início lá no Internacional, e logo depois veio virando mais um segundo volante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Casares, sobre a situação também envolvendo o Nonato.